Você estudou algo hoje e esqueceu posteriormente, do nada, um dia depois, 3 dias depois, uma semana depois, e na véspera da prova você precisou ficar a madrugada inteira estudando? E pior, muitas vezes a gente sente que estuda horas e mais horas, mas sem resultado nenhum. Eu tenho a solução para você, e a solução chama Anki, um programa baseado em flashcards e também na repetição espaçada, ou seja, uma estratégia ativa de estudo que leva em conta a curva do esquecimento. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o Anki do zero, desde as configurações mais simples até as configurações mais avançadas. Se você é estudante ou concurseiro e o seu objetivo hoje é não esquecer o que estudou, esse tutorial com certeza é para você. Meu nome é Assis, sou estudante de medicina, atualmente no último período da faculdade, já uso o Anki há mais de 3 anos e com resultados significativos. Mas sem enrolação, bora lá. Antes, tomar um cafezinho aqui. Primeiro de tudo, você tem que baixar o Anki. Como que a gente faz isso? Entra lá no Google e pesquisa por download Anki. Você vai clicar aqui no primeiro link. E aqui a gente já vai ter a opção de download. Você vai baixar o Anki. É bem intuitivo, vai fazer a instalação, só ir clicando em próximo e final. E o Anki vai estar instalado. Instalou o Anki, você vai abrir. E quando você abrir, você vai se deparar com essa tela aqui, ó. Não adianta inicialmente tentar entender cada detalhe, cada função do programa, porque isso vai apenas confundir a sua cabeça. Agora, inicialmente, a gente tem que saber as principais configurações, como criar um card, o que é um baralho, o que é um subbaralho. Isso eu vou te ensinar agora. Mas antes, você vai ter que assistir um vídeo, é a primeira tarefa de hoje. Assista um vídeo que vai aparecer aqui em um dos cantos do vídeo, eu ensinando toda a base teórica do Anki, que é a repetição espaçada. Inclusive, o que seria um flashcard? Um flashcard é como se fosse um cartão de perguntas e respostas, em que você coloca na frente a pergunta, por exemplo, qual a principal função da hemoglobina? E no verso vai ter a resposta. Digitalmente, aqui no Anki, ele vai esconder essa resposta e tem várias formas, várias estratégias, várias maneiras de fazer isso. Assis, abri o programa, me deparei com essa tela aqui. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, clica aqui em sincronizar. O atalho para sincronizar é Y. É só você apertar essa tecla e aí vai aparecer. E ele vai falar o seguinte, requer uma conta. Você tem uma conta no Anki? Não tenho. Volta lá onde você fez o download do Anki. Vem aqui na barra de cima, na barra superior. Clica em Anki Web e depois inscrição, inscrever-se. Você vai colocar o e-mail, vai fazer uma senha. Posteriormente, volta lá no aplicativo e coloca aqui o nome do seu usuário e a senha. E você vai sincronizar. Não vou fazer isso aqui porque eu já tenho outro perfil sincronizado. Por que é importante sincronizar? Porque você vai ter o armazenamento em nuvem. Todos os seus arquivos, todos os flashcards que você fazer, todos os flashcards que você importar, vai para a nuvem, como se fosse um Google Drive, como se fosse um iCloud. E aí, se você acessar o Anki por outro dispositivo, você vai conseguir ter acesso aos mesmos flashcards que você criou aqui no PC. E aí você pode acessar por outro notebook, por outro celular, enfim. Agora, vamos para as principais configurações. Você pode vir aqui em ferramentas e clicar em preferências ou simplesmente dar um Ctrl P. Em primeiro lugar, o idioma. A linguagem nativa dele é o inglês, mas você pode colocar aqui o português brasileiro. Com relação ao tema, eu gosto muito do tema escuro, porque facilita as nossas vistas. Mas se você gostar do claro, só colocar aqui claro, que ele vai ficar bem branco, ó, como você pode ver, mas eu prefiro o escuro. Vem aqui em revisar. É importante a gente adaptar essas configurações de agendamento. Eu posso decidir quando que um novo dia vai começar para que eu possa iniciar as minhas revisões. E aí você me pergunta, Assis, no que isso é importante? Se a primeira coisa que você faz no dia, como eu, é iniciar as revisões, muitas vezes você vai ter zerado os cards do dia anterior e aí o programa vai estar vazio, sem nada para revisar. E isso, ele vai ficar até virar o dia. Se você acorda às 6 horas da manhã, mas aqui no Anki está configurado para ele virar o dia às 7 horas da manhã, você vai ficar das 6 às 7 esperando o Anki colocar os flashcards para você revisar. Então esse horário você vai adaptar à sua rotina. Aqui tá 4 horas além da meia-noite, mas para mim eu vou colocar aqui, ó, 6 horas além da meia-noite. Às 6 horas vai estar lá os novos flashcards para revisar do dia. Por enquanto, aqui em preferências é só isso. E agora vamos aprender o que é um baralho. Aqui tem deck, que são os baralhos, ou subdecks, também chamados de subbaralhos. O que seria isso? Eu gosto muito de fazer uma alusão às pastas de computador. Você entra numa pasta do computador e dentro dessa pasta tem outra pasta. É a mesma coisa que baralho e subbaralho. Você entra no baralho e dentro do baralho tem o subbaralho e dentro do subbaralho tem os arquivos ou os flashcards. Vamos mostrar isso na prática?
Vem aqui, ó, embaixo, criar baralho. Eu gosto muito de dividir as minhas pastas, os meus baralhos por matérias, mas atualmente, estudando para residência, eu estou dividindo em conteúdos. Como que eu estava dividindo anteriormente? Eu fazia um baralho só para internato, coloco o nome aqui de internato. E dentro do internato tem todos os períodos que dizem respeito ao internato, 9º, 10º, 11º e 12º. Então eu vou criar um baralho para cada período. Vou colocar aqui, ó, 9º período, 10º período, vou até copiar esse período aqui, 11º e o 12º. Assim, agora, como que eu coloco esses períodos dentro do internato? Quer um macete? Você vai simplesmente pegar esse período com o botão esquerdo do seu mouse e arrastar aqui para dentro de internato, como se fosse uma pastinha mesmo. E quando eu abrir esse internato, vai estar aqui, ó, 9º, 10º, 11º, 12º. Para me deixar aqui na sequência, é só eu arrastar na sequência. Mas para residência eu estou fazendo diferente. Eu venho aqui, ó, crio um baralho, coloco residência, dou um OK. E dentro da residência vai ter todos os conteúdos. Por exemplo, ginecologia e obstetrícia. Arrasto aqui para dentro da residência. Abro nesse maisinho a residência, já tem ginecologia aqui. Eu posso colocar os conteúdos aqui dentro. Vou criar um outro baralho. Sangramentos da primeira metade da gestação. Pego esse sangramento e arrasto aqui para dentro de ginecologia e obstetrícia. E olha que organizado que fica. Abro residência, abro ginecologia e obstetrícia, que tem o sangramento da primeira metade da gestação. Assim, para criar um flashcard, como que eu faço? Vamos lá, vou abrir aqui internato e vou relembrar alguma coisa aqui que vi, por exemplo, no 10º período. Clico em 10º período e aqui dentro vou em adicionar. E aí eu vou poder fazer um flashcard. Aqui em tipo, eu clico e venho em básico. É o básico que a gente vai aprender agora inicialmente. Vou lembrar aqui de um sinal, que é o sinal de Koplik. O sinal de Koplik é um sinal do sarampo. Qual o nome desse sinal? Vou procurar uma imagem para colocar aqui. Sim, tem como colocar imagem. Vamos lá no Google pesquisar sinal de Koplik. Venho em imagens. Vou pegar uma imagem aleatória aqui. Clico com o botão direito do mouse. Copiar a imagem. Volto lá onde estou fazendo o flashcard. Dou um Enter. E um Ctrl V para colar a imagem. Dou 2 cliques em cima da imagem. Ela vai ficar grande. Eu posso diminuir aqui, ó. Ela vai expandir. E essa é uma pergunta. E no verso, que seria no verso de um bloco, por exemplo, vou colocar aqui, ó, sinal Koplik. Clico em adicionar. Vou dar mais um exemplo agora de outro tipo de cartão, que é o cartão com omissão de palavras. Você vai esconder uma palavrinha. O principal efeito colateral da fenitoína é a hiperplasia gengival. Eu posso ocultar essa hiperplasia gengival. Eu seleciono a palavra, a expressão e venho aqui, ó, nesse ícone. Ele vai ocultar a palavra, para que eu possa descobrir depois e responder o flashcard. Clico em adicionar. Vou fechar essa janela, daqui a pouco a gente vai revisar esses flashcards, porque é hora da gente falar de extensões. O que seria uma extensão? Extensão é alguma coisa extra que você coloca dentro do Anki para facilitar os seus estudos. Eu vou te recomendar 2 extensões, que é a do mapa de calor e o Image Occlusion, que vai ocultar partes de uma imagem, principalmente para quem estuda anatomia. Como que eu faço para obter essas extensões? Eu venho em ferramentas, eu já estou com as 2 aqui, ó, mas eu vou te ensinar a instalar. Clico em extensões, obter extensões. Vai aparecer essa janela pequena e eu clico em buscar extensões. Ele vai abrir o seu navegador e aqui tem todas as extensões. Essa do mapa de calor, por exemplo, vou clicar sobre ela e lá embaixo vai ter um código para que eu possa instalar essa extensão. Aqui o código, copio ele, volto lá no Anki e clico e colo esse código aqui, ó. Dou um OK e a extensão vai instalar. E a outra extensão é essa aqui, ó, Image Occlusion. Volto lá, dou um Ctrl F nessa página e pesquiso aqui, ó. Já achei ela. A mesma coisa eu vou fazer. Procuro pelo código, copio o código, colo aqui nessa janela e vou instalar a extensão. Com as 2 extensões instaladas, a gente já pode utilizá-las. Você vai reiniciar o Anki, fecha e abre o Anki. A extensão de ocultar imagem, inclusive, ela está vindo já nativa com o Anki, com as novas versões. E aí você confere isso. Como usar essa extensão? Vou voltar lá em internato. Dessa vez, vou criar um flashcard em outro período, aqui ó, no 9º período. Adicionar. Aqui em tipo de cartão, eu vou vir aqui, ó, oclusão de imagem e clico em escolher. Seleciono a minha imagem. Essa imagem, ela já vai estar no seu notebook, você vai lá, salva a imagem, clico em selecionar imagem, selecionei essa imagem aqui, ó, do arco da aorta. Clico aqui nesse retângulo, deixa eu só maximizar aqui essa janela. Essa aqui é a artéria subclávia esquerda. Eu vou esconder o nome dessa região anatômica com o botão esquerdo do mouse, passando aqui, ó, esse retângulo.
E vou esconder também aqui o tronco braquiocefálico, escondendo o nome da região. E após isso, clico em adicionar. E agora chegou a hora de revisar. Como que eu vou fazer? Para revisar, clico em internato e estudar agora. E já vai aparecer os flashcards que a gente montou. Olha que top. Qual o nome desse sinal? Qual que é o sinal? Responde aí, responde aí, responde aí. Sinal de complique. Coloco em mostrar resposta. E o mais interessante, baseado no meu desempenho, eu vou responder se foi difícil responder, se foi bom ou se foi fácil. Ou se eu tenho que responder de novo. Ou seja, se eu errei. Considerei que foi bom. Se você considerou que foi fácil, você clica em fácil e você vai voltar a revisar daqui de 5 dias. Se eu clicar em bom, eu volto a revisar daqui 10 minutos. Clico em bom. O principal efeito colateral da fenitoína, um flashcard com emissão de palavra. É a, quem lembra? Hiperplasia gengival. Clico em mostrar resposta, vou colocar bom também. E olha aqui, as duas estruturas que a gente tampou com os retângulos e a estrutura de rosa é a que eu vou ter que responder. Lembra? Essa aqui é a artéria subclávia esquerda. Clico em mostrar resposta, artéria subclávia esquerda. Bom também. E agora a outra estrutura, que é o tronco braquiocefálico. Bom também. Como eu cliquei em todos os bons, ele já me mostrou os cartões novamente para me revisar. E se eu clicar em bom de novo, aqui vou revisar esse e vou clicar em bom de novo, aí eu vou voltar a revisar esse cartão daqui um dia. Clico em baralhos e olha aqui, o mapa de calor que a gente instalou a extensão já apareceu. O que é esse mapa de calor que eu não expliquei para vocês anteriormente? Ele vai mostrar quantos cartões você revisou no dia por cores. Quanto mais escura a cor, mais revisões você teve. Em alguns casos acontece o contrário, quanto mais clara a corzinha aqui, menos revisões você teve. Se eu colocar o mouse aqui por cima, revisei 4 cartões hoje, que é o que a gente acabou de revisar. E aqui também tem outras informações, com porcentagem e tal. É muito importante esse mapa de calor, porque é como se fosse um checklist de revisões e acaba te incentivando a revisar todos os dias de forma constante. Beleza, a gente já aprendeu a revisar, já aprendeu a instalar extensões, já aprendeu a ocultar alguma estrutura da imagem para que a gente possa responder, já fez algumas configurações de preferências e agora vamos fazer algumas configurações mais avançadas. Eu venho aqui no baralho que eu quero configurar e clico nesse ícone de configurações. E venho em opções. Aqui vai aparecer muitas opções. Eu vou te mostrar as principais, o que a gente tem que configurar nesse momento. Primeiro, quantos cartões que eu posso criar por dia? Eu te recomendo, para que em algum momento você não se sobrecarregue, a criar de 10 a 20 cartões por dia. E tem dia que a gente não vai criar cartões, tem dia que a gente não vai estudar e normal. E aí tem como você limitar, né? Você pode colocar aqui 20 cartões, mas vou colocar aqui uns 200. Qual o número de revisões máximas que eu posso fazer por dia? Que é o número que o Anki vai te entregar. Ele já até tá falando aqui, que o número de revisões tem que ser pelo menos 10 vezes mais o número de cartões que você cria por dia. No caso, 2.000. Aí eu deixo aqui 2.000 revisões. Agora aqui em novos cartões, o que a gente vai colocar aqui? Quando a gente cria os flashcards, ele entra em 2 estados. O primeiro é a etapa de aprendizagem, você ainda está aprendendo o cartão. E o segundo é um intervalo de graduação, quando você já aprendeu o cartão e você já vai apenas revisar. Quando a gente inicia um novo cartão, como a gente fez agora há pouco, e clica no botão de novo quando a gente erra o cartão, ele voltará para que a gente possa revisar novamente em 1 minuto. Ele voltará à ativa em 1 minuto. E se a gente clicar em bom, ele volta em 10 minutos. Lembra que eu cliquei em bom e deu lá 10 minutos? Então, são essas configurações. Se você quiser mudar alguma coisa, deixar aqui, por exemplo, se errar o cartão, você deixar 10 minutos ou 20 minutos. Vou deixar aqui 1 minuto e 10 minutos mesmo, do jeito que eu gosto. Agora, o cartão, ele se torna um cartão aprendido, que seria a etapa de graduação, o intervalo de graduação. Quando a gente clica em bom e ele vai virar esse cartão, que já foi aprendido, quanto tempo depois a gente volta a revisá-lo? Aqui está configurado para 1 dia depois. Eu vou deixar 1 dia, eu acho perfeito 1 dia. Por exemplo, eu aprendi um cartão hoje, como a gente aprendeu agora há pouco. Se eu clicar em bom, ele vai voltar a ser revisitado, ele vai voltar ativa no Anki amanhã. E se eu clicar em fácil, 4 dias depois. Eu posso colocar 4 dias aqui, posso colocar 5 e aí vai de acordo com o que você gosta. Eu considero essa configuração aqui uma configuração ideal. Em ordem de inserção, você sempre coloca aleatório. Por que eu gosto de colocar aleatório? Porque a gente mistura os cartões e aí a gente não fica decorando a ordem dos cartões e respondendo de acordo com a ordem. Aqui,
essa etapa de aprendizagem falha quando o cartão ele já foi apreendido, já entrou lá naquele intervalo de graduação, não é um cartão que está em etapa de aprendizagem ainda, e eu vou lá e eu erro o cartão. Quanto tempo depois desse erro que eu tenho que revisar o cartão? Você pode configurar isso também. Aqui está 10 minutos, eu vou deixar 10 minutos também. Beleza, daqui 10 minutos, revisei o cartão, cliquei em bom. Quanto tempo depois de eu ter clicado em bom, ele volta à ativa? Um dia depois, que seria esse intervalo mínimo. E aqui tem esse limite sanguessuga. Esse sanguessuga, o cartão, ele é quando a gente erra ele muitas vezes e ele vai ser marcado como sanguessuga, ou seja, não é um cartão eficiente, você vai ter que refazê-lo ou excluí-lo do seu baralho. Qual a quantidade mínima de vezes que é interessante a gente colocar para que esse cartão seja marcado como sanguessuga? Eu deixei aqui 8 vezes, mas você pode colocar 5, por exemplo, a maneira que você quiser. E quando ele vira sanguessuga, você pode escolher aqui 2 opções. Ele virar uma etiqueta sanguessuga, que ele vai ficar separadinho lá como uma etiqueta extra, como a gente vai ver posteriormente, ou pode simplesmente suspender o cartão, que é como se fosse apagar esse cartão. Eu vou deixar aqui só como etiqueta mesmo, porque depois tem como a gente olhar quais cartões que viraram sanguessuga e tentar uma nova estratégia para aprender aqueles cartões. Aqui em ordem de exibição, deixa aqui, como eu deixei, pelo menos agora inicialmente, que você está aprendendo o Anki. Não vou explicar muito sobre ordem de exibição, senão vai levar muito tempo. Mas a base é a seguinte, sempre deixar cartões aleatórios, misturar com revisões aqui nessa opção. A gente sempre vai tender a misturar essas revisões para a gente não seguir uma ordem de conteúdo, porque facilita muito a resposta. A gente não quer facilidade aqui, a gente quer aprender. Esse aqui é um novo algoritmo do Anki. Para essa repetição espaçada, ainda não testei. Se você quiser testar, pode ativá-lo aqui, ó. Eu vou deixar desativado, vou testar posteriormente. Em ocultar, podemos deixar tudo ativado. Por que deixar tudo ativado? Quando a gente cria um cartão de omissão, como a gente fez naquela frase, o efeito colateral da fenitoína é a hiperplasia gengival. Muitas vezes em uma única frase eu vou ocultar mais de 2 palavras. Oculto 1, oculto 2, oculto 3 palavras, eu oculto um monte de palavras. Como que fica essa revisão? Essas palavras ocultas numa frase, ocultei 3 palavras, eu vou chamar de C1, C2 e C3. Então serão criados 3 flashcards. Um que oculta o C1, um que oculta o C2 e outro que oculta o C3. Se eu não ativar essas opções, ele vai me mostrar esses flashcards na sequência. C1 primeiro, C2 depois, C3 depois. Agora, quando eu ativo essas opções aqui, ele vai me mostrar em dias diferentes. Isso é importante para que eu não possa ter aquele viés de já ter respondido o mesmo cartão. Beleza? Em áudio não vou falar com vocês nesse momento. Aqui em cronômetro, o máximo de segundos para a resposta que eu deixo é 60 segundos. O que eu quero dizer com isso? O máximo que ele vai cronometrar é 60 segundos em um flashcard. Eu não levo mais tempo que isso para responder um flashcard. O que acontece muitas vezes, eu estou ali no computador revisando, do nada acontece alguma intercorrência, eu levanto, vou lá e volto 10 minutos depois e deixo o flashcard aberto. Se eu não deixar 60 segundos aqui, ele vai cronometrar todo esse tempo. E lá nas estatísticas do Anki, quando eu for olhar, esses 10 minutos vai estar lá. Nossa, levei 10 minutos para revisar um cartão. Seria algo atípico, né? Então eu deixo esse limite. Eu posso deixar um cronômetro ativado também quando eu estiver revisando um cartão para eu ver se está demorando muito ou não. E assim que responder o cartão, esse cronômetro ele vai ser parado também se eu ativar essa última opção. Aqui em avanço automático, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. E a grande atualização do Anki recentemente foi essa aqui, ó, que são os dias de descanso. Eu quero estudar menos ou minimamente no sábado e no domingo, ou em algum feriado que vai ter essa semana, você vem aqui, ó, no sábado e no domingo, você coloca aqui que o seu estudo vai ser mínimo ou reduzido. Eu posso colocar reduzido no sábado e mínimo no domingo, por exemplo. E aí vai aparecer menos flashcards para você. E você escolhe os dias da semana que você vai ter mais tempo para responder esses flashcards. E aqui em avançado, esse intervalo máximo é o número máximo de dias quando você já respondeu um cartão 20 vezes. Qual que vai ser o número máximo de dias do espaçamento de um cartão? Quanto menor esse número, mais trabalho você vai ter, porque aí mais flashcards vão se acumulando. Então é bom você deixar aqui, ó, 36.500, assim como vem no Anki.
Se você fez um baralho só para sua prova e você está configurando esse baralho, minha prova é daqui 60 dias, aí você deixa aqui um intervalo menor de 30 dias, de 50 dias, para você estudar para essa prova. Nessas configurações que estão esses números aqui com vírgula, não precisa mexer. É só você deixar do jeito que tá. Mas é importante entender, né? Essa facilidade inicial, por exemplo. Quando você clica em bom para responder um flashcard, ele vai multiplicar o atraso inicial por 2,5. Eu revisei um flashcard e voltei a revisar 2 dias depois. Quando eu vi esse flashcard 2 dias depois, eu cliquei em bom. Ele pega o número de dias, que é 2, do espaçamento, e multiplica por 2,5, que dá 5. Então eu volto a ver esse flashcard 5 dias depois. Venho nessa setinha, no canto superior direito, e clico em salvar para todos os subbaralhos, porque aí essas configurações serão salvas aqui para os outros baralhos, tanto do internato quanto da residência. Eu gosto muito também de trabalhar com etiquetas. Etiquetas dá para você separar o conteúdo por temas. Vou te dar um exemplo aqui bem rápido. Entrar em internato, havia um tema aqui no 12º período. Clico em adicionar e vou adicionar um cartão básico. Cite 2 medicamentos para tratamento de ito. Vou colocar aqui nitrofurantoína e fosfomicina. Aqui em etiqueta, eu posso colocar esse flashcard dentro de um tema. Qual que é o tema? Ito. E aí vai ser criada essa etiqueta ito. Eu clico em adicionar, fecho, venho aqui em painel, procuro aqui por etiquetas e aqui vai ter a ito. Quando eu clico em ito, vai estar aqui o cartão, esses 2 medicamentos para tratamento de ito. Então tudo de ito eu posso colocar aqui dentro. Só que dentro de ito eu posso ainda criar outra etiqueta, uma subetiqueta. Vamos a um exemplo? Vou adicionar um novo cartão. Sinal clínico de ito em mulheres. Vou colocar aqui, disúria e polaciúria. Venho em etiquetas, seleciono ito, clico sobre ito e vou colocar 2 pontinhos aqui por 2 vezes, aqueles 2 pontos. Aqui, 2 pontos e 2 pontos de novo. Após fazer isso, vou escrever dentro de qual subetiqueta esse card vai estar. Vou colocar aqui, quadro. Como a gente não pode ter espaço aqui nesse momento, vou colocar quadro clínico. Adiciono. Se eu voltar lá no painel em etiquetas, dentro de ito, clico na setinha, vai ter uma subetiqueta, quadro clínico. Tem aqui, sinal clínico de ito em mulheres, disúria e polaciúria. Tentei, nesse tempo que a gente teve, te passar as principais configurações, as principais funções do Anki. Acredito que vendo esse vídeo você já vai conseguir mexer com o Anki. Eu peço que você se inscreva no canal, clica em gostei, entre aí no nosso canal no Telegram, me siga lá no Instagram, que com certeza vai ter outros tutoriais nessa pegada. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. E aquela pergunta de sempre. Pegou?